Oi, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Papai do Céu. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre a criação desse belo e incrível e maravilhoso planeta. Mas vamos lá, se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis capítulo 1. Se você não tem, eu vou colocar aqui na tela, aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Então, como é que foi o primeiro dia? Deus estabeleceu a luz. Deus disse: haja luz. Note que ele simplesmente disse e houve. Haja luz, e a luz apareceu. Então Deus separou as trevas da luz. E ele criou então o dia e a noite. Depois, passaram-se tarde e manhã, versículo 5, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o segundo dia. Então, por algum motivo que nós não sabemos explicar por completo, mas por algum motivo Deus estabeleceu as águas, o firmamento, que é o céu, a atmosfera, e por algum motivo existe a água por cima do firmamento. Mas, como nós vamos ver, ele estabeleceu as águas em um determinado local. Vamos continuar lendo. Versículo 8. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Continuando, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Esse foi o terceiro dia. No terceiro dia, Deus estabeleceu a água num só lugar. Ele determinou determinou que a água estivesse em um só lugar. Ele também estabeleceu a terra em um só lugar. Então ele fez a separação da terra e dos mares. Porém, ele também criou a vegetação. Ele estabeleceu a vegetação. Árvores que dessem sementes e frutos também com sementes. Continuando no versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. É muito importante... Eita, vento forte. É muito importante isso aqui. Por quê? Quais são esses luminares? Nós vamos ver aqui mais detalhadamente. Mas para que foram criados esses luminares? Ele diz aqui, Moisés escrevendo, a fala de Deus, né? Ele escreveu o seguinte: sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. A palavra hebraica que é traduzida como estações aqui é a palavra moed. O que são moed? Moed é tempos fixos determinados pelo Senhor, ou seja, datas específicas determinadas pelo Senhor, por Deus. Então, para marcar essas datas específicas e também dias e anos. Continuando no versículo 16, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz
das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Não sei se você reparou, mas no princípio já existia a luz, só que sem o sol e sem a lua. Lembra que Deus criou agora dois luminares? Quais são os luminares? O sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite. Por que aqui não tem um nome sol ou lua? Porque quando Moisés escreveu esse texto, ali no Oriente Próximo, na região do Egito, as pessoas adoravam o Deus Sol, adoravam a lua e as estrelas também. Deuses inventados pela mente deles. Porém, eles adoravam. E para que as pessoas não confundissem ou não idolatrassem o Sol ou a Lua por serem criação de Deus e etc., ele preferiu não colocar o Espírito Santo guiando Moisés, enquanto ele retratava as palavras do Senhor aqui. Deus ele simplesmente preferiu com que a palavra Sol e Lua não estivessem aqui no relato da criação, por esse motivo. Mas Deus criou os dois luminares para separarem a luz das trevas. Porém, como já existia luz sem o sol no primeiro dia? Porque Cristo, Jesus, ele é a luz do mundo. E quando ele fala luz, a luz aparece sem a necessidade de qualquer interferência de corpos celestes. Cristo é a luz do mundo. Eu até me lembro de um salmo que diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto, quem é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu o criastes um pouco menor do que os seres celestiais, do que os anjos, e o coroaste de honra e de glória. Então, mesmo nós sendo tão pequeninos, Deus ele fez todo esse mundo aqui para que a gente nele vivesse. Ele se importa tanto conosco que 6, 7 mil anos depois da criação do planeta Terra, nesse relato aqui, ele ainda continua conosco. Ele estabeleceu grandes promessas para nos salvar, para salvar a raça humana que tanto negou a Papai do Céu. E continua negando, infelizmente. Mas ele é um Deus, ele é o Deus que vê, ele é o Deus de perto, e ele é o Deus que te ama. No versículo 20, então passaram-se tarde de manhã, e esse foi o quarto dia. Ele estabeleceu os luminares. Versículo 20, disse também a Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, o que Deus criou? Deus criou as aves, os animais, as aves para voarem sobre a terra e os animais aquáticos, os animais marinhos. E esse foi o quinto dia. E ele deu a ordem: multiplique-se, encham a terra, porque essa era a vontade de Deus. Que essa terra fosse toda habitada e os mares também. Mas continuando no versículo 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, pelo chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quando a Bíblia se fala do homem, alguma característica do homem fala que o homem se afastou de Deus e nesse relato também a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem.
Quando ele fala homem, a palavra no hebraico é Adão. Essa palavra se refere também à mulher, não só ao homem. Por isso que ele diz aqui, ó, criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. É muito importante a gente entender também o que significa isso, a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado, pelo menos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje, depois de termos pecado e nos afastado de Deus, que nós também vamos estudar isso, nós não nascemos mais com a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Por conta do pecado. E o que é a imagem e semelhança de Deus? Nós sabemos que Deus é infinito, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, a todo tempo, e Ele é invisível. Deus é invisível. É tanto que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus em corpo. Jesus, Ele foi o Deus que se fez carne, que se fez ser humano e habitou entre nós para salvar todo ser humano. Então, Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, no sentido que eles governariam sobre os animais da terra, assim como Deus governa sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. Então, é esse o sentido em que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E também, os homens eram homens segundo o coração de Deus. Mas o que Deus quer fazer conosco, que é o que Ele faz com todo mundo que se entrega a Ele, é que Ele quer restaurar essa imagem e semelhança em nós, no nosso coração. Ele quer fazer de você e de mim homens e mulheres segundo o coração de Deus. Continuando no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. É muito importante uma coisa aqui. O ser humano, ele tinha uma alimentação dada por Deus, uma alimentação perfeita dada por Deus. E no que consiste essa alimentação? Ele diz aqui, ó: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês. Então, o ser humano, ele tinha uma alimentação vegetariana. E realmente, Deus, depois do dilúvio ali na Arca de Noé, Deus permite que o homem consuma carne. Porém, nós sabemos que ainda hoje, 6, 7 mil anos depois de mundo de pecado, a alimentação que o ser humano deveria ter por conta da saúde, dependendo da localidade, porque às vezes as pessoas não podem ter essa alimentação por não poderem consumir vegetais ou frutos e etc. Tem vários motivos. Pode se tornar uma coisa relativa em alguns casos. Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós fomos criados para ter uma alimentação adequada. Por quê? O estômago é nosso segundo cérebro, então se nosso estômago, se nosso intestino está mal, nossa mente também está mal. Então nós precisamos nos alimentar da maneira adequada. Continuando, no versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o que aconteceu no sétimo dia? O Papai do Céu descansou. Não que ele precise descansar, Jesus disse que, assim como o Pai, eles vêm trabalhando desde o princípio, desde a criação. Por quê? Porque ele vem trabalhando para a sua e para a minha salvação. E ele já efetuou, já pagou o preço dessa salvação. Ele já pagou o preço infinito. Porque o preço do Filho de Deus, o preço do próprio Deus que se torna um ser humano, é um preço infinito. Ele pagou o preço do meu e do seu pecado para nos salvar. E no sétimo dia ele descansou e nos deu esse exemplo. Outra coisa muito importante está lá no versículo 21. Porque Adão, ele viu que todos os animais tinham um par. Eles viviam em par, eles viviam unidos. Só que Adão estava lá sozinho, ele tinha
a melhor companhia do mundo, que era Deus, todo final de dia visitando, o próprio Deus o visitando, mas o próprio Deus nos criou com essa necessidade de estarmos em família, estarmos unidos. É muito importante isso. E no versículo 21 está escrito: então o Senhor, Deus, fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Assim como Deus é um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós também vamos estudar sobre a divindade, sobre a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são três deuses, por favor. É um Deus, formado por três pessoas. É algo que vai além da nossa compreensão, mas nós vamos estudar isso também. Então, assim como Deus é um, o ser humano, o homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Por isso, o relacionamento, por isso um casamento é tão importante. O casamento e a família representam a união que Deus é. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse estudo. Eu vou fazer uma oração bem rapidinho e que Papai do Céu te abençoe, tá bom? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor está aqui comigo, está com todas as pessoas que estão ouvindo. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando da família deles, de cada um deles, nessa fase difícil que nós estamos passando. O Senhor é soberano, é sobre todos e também é por todos aqueles que buscam o caminho da humildade e buscam te conhecer melhor. Cuide de cada um, Pai. Guarde essa palavra no nosso coração. É o que eu te peço, agradecido por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Unless the Lord builds a house, those who build it labor in vain. Unless the Vou esperar parar de inventar um pouquinho, porque não dá pra falar. Lord watches